Eu me sentei à mesa da cozinha, olhando para o Edson, meu marido, que acabava de voltar para casa depois de um jantar com os sócios. Ele entrou com uma expressão de cansaço, jogou o paletó no sofá, afrouxou a gravata e se jogou na cama sem nem tomar banho. Em poucos minutos, seus roncos já podiam ser ouvidos pela casa inteira. Eu me levantei devagar e comecei a arrumar em silêncio a bagunça que ele tinha deixado na sala. O paletó amassado, a carteira de couro gasto, o celular com a tela ainda acesa. Peguei tudo com cuidado, como sempre fiz durante nossos 40 anos de casamento. 40 anos, eu mal podia acreditar. Eu era uma garota de 22 anos quando conheci o Edson, com sonhos de abrir minha própria confeitaria. Hoje, aos 62, eu tinha uma rede de 5 lojas espalhadas por São Paulo. Tudo construído com minhas próprias mãos, com o suor do meu rosto, acordando às 4 da manhã para fazer os primeiros pães doces, atendendo clientes com um sorriso no rosto mesmo quando meus pés doíam de tanto ficar em pé. A tela do celular do Edson ainda brilhava quando eu peguei para colocar na mesinha de cabeceira. Foi quando eu vi um e-mail novo, aberto, bem ali na frente dos meus olhos. O Edson nunca usava e-mail. Ele sempre dizia que essas coisas de tecnologia eram complicadas demais para a cabeça dele. Então, por que agora havia uma mensagem ali, tão visível? Minha mão tremeu um pouco quando eu li as palavras. Apenas uma linha curta, mas que atravessou meu peito como uma faca afiada. Você foi incrível hoje, papai, acompanhada de um emoji de coração vermelho. Eu congelei. Papai? Quem chamava o Edson assim, com esse tom tão íntimo, tão carinhoso? Eu rolei a tela para baixo, procurando por mais pistas, mas não havia nada, apenas um endereço de e-mail estranho cheio de números e letras sem sentido. Meu coração começou a bater mais forte. A inquietação tomou conta do meu corpo como um vento gelado entrando por uma fresta na... Olhei em direção ao quarto e vi o Edson se virar na cama com um ronco entrecortado. Assustei-me. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava e continuei arrumando a sala, mas agora minhas mãos tremiam. Peguei a roupa suja dele para lavar. Ao revirar os bolsos da calça social cinza, senti um papel dobrado. Era um recibo de restaurante. Eu abri devagar e meu coração afundou ainda mais. Gramado. Um restaurante elegante em Gramado. A conta mostrava 2 pessoas, uma garrafa de vinho tinto caríssimo, filé mignon, risoto de cogumelos, sobremesa de chocolate belga. Tentei me lembrar da última vez que o Edson me levou a um lugar assim, talvez há 10 anos, quando eu abri minha segunda confeitaria e ele quis comemorar. Mas agora, ele tinha me dito que estava em São Paulo naquela noite, em uma reunião com sócios. São Paulo, não Gramado. Peguei meu celular e tirei uma foto do recibo. Também fotografei aquele e-mail estranho antes de apagar a tela do telefone dele. Eu não queria acreditar no que estava pensando, mas a intuição de uma mulher, de uma esposa de 40 anos, nunca mente. Fui até a garagem. O carro velho do Edson ainda estava quente, com cheiro de gasolina misturado com algo mais. Um perfume. Não era o meu perfume suave de rosas, que eu sempre usava. Era algo mais doce, mais jovem, mais provocador. Abri a porta do carro e acendi a lanterna do meu celular. A luz fraca iluminou o interior. Revirei o banco do motorista, procurando algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma resposta. No porta-luvas, entre alguns papéis amassados e moedas soltas, minha mão tocou algo de plástico e escorregadio. Puxei para fora e quase deixei cair. Um tubinho de gel lubrificante, já usado, com a tampa meio solta e restos secos na borda. Nós não éramos íntimos há muito tempo. O Edson sempre dizia que estava cansado, que a idade tinha tirado sua vontade, que preferia dormir. Eu aceitei isso. Eu estava ocupada com minhas confeitarias, com os fornecedores, com os clientes, mas agora, segurando aquele tubinho na mão,
Eu senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Para quem era aquele gelo? Coloquei o tubinho de volta no lugar com as mãos tremendo. Continuei revirando o carro. Debaixo do banco de trás, encontrei alguns guardanapos amassados, todos com aquele mesmo perfume doce e provocador. Tirei fotos de tudo. O gelo, os guardanapos, cada detalhe. Era como se eu estivesse montando um quebra-cabeça terrível, peça por peça. Fechei o carro e voltei para dentro de casa. Sentei-me à mesa da cozinha e olhei para o celular do Edson mais uma vez. Revirei as mensagens, mas só havia conversas de trabalho, frias e secas. A caixa de entrada estava vazia, exceto por aquele e-mail estranho. Revirei os itens enviados, os rascunhos. Nada. Tudo estava limpo demais, suspeitamente limpo, como se ele tivesse apagado todos os rastros com cuidado. Mas o que estava acontecendo realmente? Será que eu tinha me tornado uma daquelas esposas cegas que não veem o que está bem na frente do nariz? Eu construí uma vida inteira ao lado desse homem. Criei nosso filho Bruno, que hoje era capitão dos bombeiros. Acordei às 4 da manhã durante anos para fazer pães doces, bolos, brigadeiros, tudo para que nossa família tivesse uma vida melhor. E agora? Agora eu estava aqui sozinha na cozinha, segurando provas de algo que eu nem queria admitir. Mas o que eu ainda não sabia naquela noite era que a verdade seria muito, muito pior do que eu poderia imaginar. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu e a luz suave se infiltrou pelas cortinas da janela, eu já estava acordada. Na verdade, eu nem tinha dormido direito. Fiquei na cozinha, preparando um café da manhã simples, 2 ovos fritos, pão na chapa, café preto bem forte do jeito que o Edson gostava. Mas cada movimento meu era automático. Minha cabeça estava em outro lugar, girando e girando ao redor daquele tubinho de gel, do recibo de gramado, daquele e-mail. O Edson desceu cambaleando, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda sonolentos. Sentou-se à mesa, pegou a xícara de café, deu um gole e a deixou pela metade. Tenho uma reunião importante hoje, disse com a voz rouca, sem me olhar os olhos. Com certeza vou chegar tarde. Eu assenti com um sorriso apagado. Tudo bem, se cuida. Ele se levantou, me deu um tapinha leve no ombro, como sempre fazia, e saiu. A porta se fechou, deixando a cozinha em silêncio, e eu ali, sozinha com minhas suspeitas crescendo cada vez mais. Eu não podia continuar assim. Eu precisava da verdade, precisava de provas claras, não apenas de intuição. Peguei o telefone e liguei para Rosana, minha amiga de longa data, aquela que sempre me apoiou quando eu abri minha primeira confeitaria. Rosana, eu preciso de ajuda, eu disse com a voz tremendo um pouco. Você lembra daquele detetive que você mencionou uma vez? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Vilma, o que aconteceu? O Edson fez alguma coisa? Eu suspirei fundo. Eu só preciso saber a verdade. Pode me passar o contato do senhor Pereira? Claro, ela respondeu sem hesitar. Vou mandar agora mesmo. Apenas uma hora depois, eu estava sentada em um café pequeno perto do centro da cidade. O lugar era apertado, com mesas de madeira desgastada e o aroma forte de café torrado enchendo o ar. Escolhi um canto isolado onde ninguém me olharia com curiosidade. O senhor Pereira entrou. Um homem de meia idade, baixo e robusto, com uma camisa azul clara e olhos profundos que pareciam ler tudo. Eu passei para ele um pendrive com todas as fotos que tinha tirado, o e-mail, o recibo de gramado, o tubinho de gel, os guardanapos perfumados. Isso é tudo que tenho, eu disse com a voz baixa, mas firme. Eu não tenho certeza, mas acho que meu marido está me traindo. O senhor Pereira assentiu, revisou cada imagem no meu celular, anotando tudo em uma caderneta pequena. Dona Vilma, eu entendo, vou começar a seguir o senhor Edson a partir desta tarde mesmo. Não se preocupe, eu vou descobrir a verdade para a senhora. Olhei para ele,
tentando conter a vontade de chorar ali mesmo. Obrigada. Eu só quero saber a verdade, seja qual for. O senhor Pereira me olhou com compreensão. Farei tudo o que for possível. Vá tranquila e não levante suspeitas. Eu saí do café e caminhei pela rua movimentada, mas me sentia completamente sozinha. 40 anos de casamento. Eu tinha confiado tudo ao Edson. Sempre acreditei que ele era um homem de família, alguém que estaria comigo em qualquer dificuldade. E agora eu estava contratando um detetive para segui-lo. À noite, enquanto eu estava na minha confeitaria principal revisando as notas fiscais de entrega de pães para os hotéis, meu telefone vibrou. Era uma mensagem do Sr. Pereira. Meu coração quase parou. Abri a mensagem devagar. Era uma foto. O Edson com a camisa azul clara, que ele sempre usava, entrando em um restaurante elegante de mãos dadas com uma mulher. Eu ampliei a imagem, sentindo como se alguém estivesse apertando meu peito com força. A mulher era jovem, bonita, com um vestido preto justo, muito maquiada, lábios vermelhos intensos, cabelo longo e solto. E então eu olhei para o rosto dela com mais atenção. Meu mundo desabou. Era Vanessa, minha nora, a esposa do meu filho Bruno. Eu deixei o celular cair sobre a mesa. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia respirar. A Vanessa, como isso era possível? Nas reuniões de família, ela e o Edson sempre agiam de forma distante. Ela quase não conversava com ele. Às vezes ela até o olhava com uma expressão de nojo, como se não suportasse estar perto dele. O Bruno até brincava dizendo que a Vanessa não gostava do sogro. E agora? Agora eu estava olhando para uma foto dos dois de mãos dadas, entrando em um restaurante como um casal apaixonado. O senhor Pereira enviou mais fotos. Em uma delas, eles estavam sentados em um canto isolado do restaurante, a mesa decorada com velas e flores. A Vanessa estava inclinada para ele, sorrindo, e o Edson tocava a taça dela com um olhar que eu não via em seus olhos há décadas. Eu senti como se estivesse sendo esfaqueada repetidamente. Em 40 anos, ele nunca mais me olhou daquele jeito. Nem quando éramos jovens, quando eu ainda acreditava que nosso amor seria eterno. Já de madrugada, chegou um vídeo. Eu coloquei os fones de ouvido, com as mãos tremendo tanto que quase deixei o celular cair de novo. Apertei o play. No vídeo, a Vanessa se inclinava no ouvido do Edson, sussurrando algo que o fez rir alto. A voz dela era doce, sedutora. Seus olhos brilhavam sob as luzes do restaurante. Depois eles se levantaram, saíram juntos, e o Edson abriu a porta do carro para ela como um cavalheiro perfeito. Repeti o vídeo várias vezes. Cada vez era como uma nova facada no coração. A Vanessa, minha nora, a mulher que eu tratei como uma filha, a quem eu ensinei a fazer o pudim de leite condensado da família, a quem eu abracei no dia do casamento com o Bruno, feliz porque achava que ela seria a mãe dos meus netos. E o Edson, o homem com quem eu construí uma vida inteira. O homem que me prometeu ficar comigo até o fim. Mas agora eu vi a verdade. Eles estavam me traindo, não apenas a mim, mas também ao Bruno, meu filho querido. E o que eu ainda não sabia naquela noite era que a traição ia muito além de um simples caso. Eles tinham planos, planos terríveis que me tirariam tudo o que eu tinha construído. Guardei todas as fotos e o vídeo em um pendrive, anotando cada detalhe cuidadosamente. Data, hora, lugar, até o nome do restaurante. Minhas mãos trabalhavam no modo automático, mas minha mente era um caos de raiva, dor e descrença. Fiquei ali na confeitaria, entre bandejas de pães doces, recém-assados que cheiravam deliciosamente, mas eu não sentia nada. Era como se todo mundo tivesse perdido a cor, o sabor, o sentido. Lembrei dos primeiros dias quando abri este negócio. O Edson me ajudava a carregar sacos de farinha. Íamos juntos naquela cozinha pequena. Agora tudo parecia uma mentira distante. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha da confeitaria preparando a massa
para um pedido grande de um hotel no centro. O cheiro de farinha e baunilha que sempre me trazia paz agora parecia vazio. Assim que terminei de assinar a nota fiscal de entrega, o celular vibrou no bolso do meu avental. Era outra mensagem do Sr. Pereira. Dona Vilma, estou enviando mais provas. Respirei fundo, limpei minhas mãos cheias de farinha e abri a mensagem. Uma série de fotos novas apareceu na tela. Na primeira, o Edson e a Vanessa estavam saindo de um escritório de advocacia perto da Praça Central. Eles caminhavam juntos, muito próximos, não como sogro e nora, mas como um casal. A Vanessa usava um vestido bege de escritório, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, óculos escuros enormes cobrindo quase todo o rosto. Na foto seguinte, eles já estavam em frente a um hotel de 4 estrelas, com portas de vidro brilhantes e uma placa dourada. Ampliei a imagem, procurando desesperadamente por algum detalhe que negasse o que eu estava vendo, mas não havia nada. Eles entravam juntos, confortáveis, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E então veio o vídeo. Eu dei play. A filmagem era de longe, mas clara o suficiente. O Edson e a Vanessa estavam na sacada do 3º andar do hotel. Ele tinha o braço ao redor da cintura dela. Ela encostava a cabeça no ombro dele, com o cabelo longo se movendo suavemente com o vento. E de repente, como uma facada final, eu vi como eles se beijaram. Foi um beijo rápido, mas foi o suficiente para queimar a última faísca de esperança que eu ainda tinha. Eu assisti ao vídeo de novo, quadro por quadro, cada imagem se cravando mais fundo em mim. A cortina do quarto se abriu um pouco e a Vanessa apareceu correndo para abraçar o Edson, com o rosto iluminado de felicidade, como se fosse uma garota apaixonada. O Sr. Pereira escreveu: além disso, eles alugaram o quarto desde a tarde. Parece que vão passar a noite. Continuarei monitorando. Eu li a mensagem várias vezes com a garganta apertada. Apenas algumas horas antes, o Edson tinha me enviado uma mensagem dizendo que não voltaria para casa porque precisava se encontrar com um sócio estrangeiro. Sócio estrangeiro. Ele estava ali em um hotel com a nossa própria nora. Guardei as novas provas no pendrive. Cada vez que eu apertava o botão de salvar, revisava a imagem como se quisesse ter certeza de que não estava tendo um pesadelo. Lembrei das reuniões de família. A Vanessa sempre se sentava longe do Edson. Às vezes ela até o olhava com desprezo. Quando ele fazia alguma piada sem graça, o Bruno brincava dizendo que a Vanessa não suportava o pai. Agora eu entendia. Tudo tinha sido uma farsa. Eles atuaram muito bem na minha frente, na frente do Bruno, na frente de todo mundo. Mas o que eu ainda não sabia era que a traição não era apenas física. Havia algo muito pior se preparando nas sombras. Naquela noite, quando voltei para casa, abri a gaveta do quarto e peguei um envelope grosso. Imprimi todas as provas novas. Fotos do Edson e da Vanessa saindo do escritório do advogado. Fotos deles entrando no hotel. Fotos na sacada. Cada quadro do vídeo do beijo. Organizei tudo com cuidado. Fechei o envelope e o escondi no fundo da gaveta, debaixo das fotos antigas da família. Peguei uma dessas fotos velhas. Era de um aniversário do Bruno de alguns anos atrás. Nós 4 estávamos ali, eu, o Edson, o Bruno e a Vanessa, todos sorrindo. A Vanessa abraçava o Bruno enquanto o Edson estava ao meu lado, com o braço sobre meu ombro. Agora, olhando para aquela foto, eu só sentia nojo. Tudo era mentira. Ao amanhecer, quando a luz ainda estava fraca, eu ouvi a porta da frente se abrir devagar. O Edson entrou cambaleando, com um cheiro forte de álcool. O sócio é muito difícil, Francisca, ele reclamou com a voz rouca e os olhos vermelhos. Tive que beber muito. Estou morto de cansaço. Eu estava na cozinha com um copo de água na mão, observando aquela encenação patética. Respondi com calma, como sempre. Descanse. Amanhã você tem que trabalhar. Ele assentiu. Me deu um tapinha no ombro como se nada estivesse acontecendo.
e se arrastou para o quarto. Minutos depois, já estava roncando, tranquilo, como se nunca tivesse me traído, como se nunca tivesse entrado em um hotel com a nossa própria nora. Quando tive certeza de que ele estava dormindo profundamente, meu celular vibrou de novo. Era uma ligação do Sr. Pereira. Atende baixinho. Dona Vilma, eu gravei a conversa deles no estacionamento do hotel. Usei um equipamento especial. Eles não perceberam. Vou enviar agora mesmo. Meu coração batia forte, mas eu apenas respondi: obrigada, Sr. Pereira. Me envie a gravação. Minutos depois, um arquivo de áudio chegou. Coloquei os fones de ouvido, sentei-me à mesa da cozinha e dei play. A voz da Vanessa foi a primeira. Fria, calculista, ambiciosa. Papai, agiliza a questão desse contrato falso. Eu quero ter toda essa rede de confeitarias logo. Quero tirar essa velha da casa. Senti um soco no peito. Apertei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A voz do Edson respondeu, grave e confiante. Esses papéis a Vilma não sabe de nada. Deixa nas minhas mãos. Ela confia muito em mim. Foi como se estivessem enfiando uma faca no meu coração e a girando devagar. Eles não estavam apenas me traindo. Eles também estavam planejando me roubar. 40 anos de trabalho. Suor, lágrimas, noites sem dormir assando cada fornada de pães. Dias correndo pela cidade para entregar pedidos e manter a reputação das minhas confeitarias. Tudo era meu. O Edson nunca colocou as mãos na massa, nunca atendeu no balcão, nunca negociou contratos com hotéis. E agora, ele e a Vanessa queriam me tirar tudo. Me expulsar da minha própria casa. Copiei o áudio para o pendrive e anotei tudo. Hora, lugar, conteúdo da conversa. Era como se cada anotação fosse uma peça de armadura que eu estava vestindo, me preparando para a guerra que estava por vir. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava os brigadeiros na confeitaria, o celular vibrou de novo. O Sr. Pereira enviou mais fotos, todas tiradas com teleobjetiva profissional. Nelas, o Edson e a Vanessa estavam dentro do carro dele, com uma pasta grossa de papéis à frente. A Vanessa tinha uma caneta vermelha e marcava o documento com atenção. O Edson, ao lado dela, sorria e assentia, como se estivesse aprovando tudo. O Sr. Pereira escreveu: eu ouvi parte da conversa. Parece que eles querem usar um contato no cartório para fazer a transferência das propriedades. Vou investigar mais. Ampliei as fotos, tentando ler as letras nos papéis, mas não conseguia. Mas eu sabia. Não eram papéis de trabalho normais. Eles estavam planejando roubar tudo que eu construí, passo a passo. Fiquei ali sentada entre bandejas de doces que cheiravam deliciosamente, mas sentia como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre mim. Abri o arquivo de áudio de novo e escutei cada palavra, cada frase. Velha desgraçada. Foi assim que a Vanessa me chamou. Lembrei dos dias em que ela tinha acabado de entrar na família, quando eu ensinava a fazer bolo de cenoura, quando a abracei como uma filha. E o Edson, o homem que eu amei desde que era uma garota jovem, que me jurou ficar comigo até o fim. Eles tinham me transformado em uma piada, em uma boba que ainda acreditava no amor e na família, mas eles não sabiam que eu também estava me preparando, e que quando eu agisse, seria tarde demais para eles. Naquela noite, no jantar, eu me sentei em frente ao Edson na cozinha, sob a luz amarela que dava um tom estranho ao rosto dele. Ele comia e falava com uma voz monótona, como se nada estivesse acontecendo. Vilma, esta semana eu tenho que assinar alguns papéis importantes da empresa, ele disse, tomando um gole de vinho. Talvez eu precise que você os revise. São meio complicados. Eu peguei um pedaço de pão e fingi dar uma mordida, mas na minha cabeça só ecoava a voz da Vanessa na gravação. Papai, agiliza a assinatura dos contratos falsos. Eu sabia que ele estava me testando. Queria me arrastar para o plano sujo deles, me fazer assinar papéis sem saber o que estava fazendo. Dei a ele um sorriso seco. Sim,
Depois eu vejo. Agora estou cansada. Ele assentiu e bebeu mais vinho, me olhando como se nada. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso falso havia um homem disposto a me tirar. Quando ele se levantou cambaleando e foi para o quarto, eu arrumei a mesa devagar, contendo a raiva que fervia dentro de mim. Ele se jogou na cama e começou a roncar alto. E foi então que eu tive a ideia que mudaria tudo. Entrei devagar no quarto, cuidando para não fazer barulho. Cada passo era calculado. Peguei as chaves do carro que ele havia deixado na mesinha de cabeceira. Elas brilhavam sob a luz fraca da lua que entrava pela janela. Fui direto para a garagem. A noite estava tranquila. Apenas se ouvia o som dos grilos lá fora. Abri a porta do carro velho do Edson. Ainda havia aquele cheiro de gasolina misturado com o perfume doce da Vanessa. Abri o porta-luvas e lá estava, o tubinho de gelo com a tampa frouxa e restos secos na porta. Peguei na mão, sentindo que estava segurando um segredo sujo. Levei o tubinho para a cozinha e o coloquei sobre a mesa. Lavei minhas mãos com sabão de limão, esfregando com força, como se quisesse apagar todo o rastro da traição. Abri a gaveta de ferramentas e peguei um tubo de cola industrial transparente, a mesma que usei uma vez para consertar uma cadeira da confeitaria. Abri o gel com cuidado e comecei a enchê-lo com a cola, gota a gota, até completar. Limpei o bico, agitei suavemente para que se misturasse bem e testei um pouco. Saiu uniformemente, igual ao gel. A olho nu, ninguém notaria a diferença. Eu sorri levemente pela primeira vez em dias. Não era um jogo. Era o primeiro passo para ter justiça de volta. Deixei o tubinho exatamente onde estava no porta-luvas. Arrumei tudo como antes e fechei o carro. Abri o porta-malas só para conferir. Havia apenas sacolas amassadas, uma garrafa de água vazia e uma camisinha não usada jogada em um canto. Meu coração deu um pulo, mas eu já não me surpreendia mais. Tirei fotos de tudo, adicionando a coleção de provas que crescia a cada dia. De volta em casa, deixei as chaves exatamente onde o Edson as havia deixado. Peguei um livro velho e me sentei no sofá da sala, fingindo ler. Mas eu não li nada. Minha cabeça estava girando. Pensei no Bruno, meu filho, que acreditava viver feliz com a Vanessa. Como dizer a ele que sua esposa e seu próprio pai estavam nos traindo? Como destruir o mundo dele dessa forma? Pensei na minha rede de confeitarias, nos 40 anos de trabalho, nas noites sem dormir, nas brigas que eu tive com fornecedores, com funcionários difíceis, com tudo só para defender meu sonho. E agora eles queriam me tirar tudo. Mas eu não deixaria, de jeito nenhum. Uma hora depois, o Edson acordou, cambaleando, e foi para a cozinha pegar água. Viu a chave sobre a mesa e nem suspeitou de nada. Você ainda não dormiu, Vilma? Ele perguntou com a voz sonolenta. Eu sorri. Não, estou lendo um pouco. Termine sua água e volte a dormir. Ele assentiu, bebeu e voltou para o quarto. Em alguns minutos já estava roncando de novo. Eu o olhei como se fosse um estranho. Este homem, que um dia me prometeu ficar comigo até o fim, agora planejava destruir tudo o que eu mais amava. Mas ele não sabia que eu já havia começado meu contra-ataque, e o que viria a seguir faria todo o bairro falar durante anos. Ao amanhecer do dia seguinte, eu estava na cozinha da confeitaria amassando massa para um pedido grande. Apertava a massa com força, descarregando toda a minha raiva em cada movimento. Quando voltei para casa para tomar café, me esforcei para manter o rosto tranquilo. O Edson já estava levantado com uma xícara de café preto na mão. Eu servi ovos e pão e disse com calma: Edson, amanhã eu tenho que viajar para Porto Alegre para assinar um contrato com um novo sócio. Com certeza vou chegar tarde. Você se vira com a comida? Eu o observei de canto de olho. Ele levantou o olhar surpreso, mas em seus olhos brilhou algo que não era preocupação, era alívio. Um contrato grande? Ele perguntou, pegando minha mão
com um tom falsamente terno. Não se preocupe, vá tranquila. Eu cuido de tudo. Mas aquela faísca em seus olhos, aquela leve curva em seus lábios, como se um peso tivesse sido tirado, me atravessou o peito. Ele queria que eu fosse embora, e eu sabia muito bem por quê. Eu sorri e assenti. Obrigada. Eu ligo se voltar tarde. Ele deu outro gole de café, depois se levantou dizendo que tinha que chegar cedo na empresa. Quando ele saiu pela porta, eu vi que tinha deixado o celular na mesa. A tela se acendeu com uma chamada perdida. O nome que apareceu era Vanessa Cardoso. Antes que eu pudesse tocar no telefone, o Edson voltou correndo, pegou com pressa e apagou a tela na minha frente. Eu me esqueci, ele murmurou com um sorriso forçado e foi embora rapidamente. Eu fiquei ali vendo a porta se fechar, sentindo como se tivessem me dado um tapa na cara. Ele nem se preocupava mais em esconder. Naquele dia, eu trabalhei como uma máquina na confeitaria, entregando encomendas, assinando notas fiscais, sorrindo para os clientes. Mas minha mente só girava em torno do Edson e da Vanessa. Eu não podia permitir que eles continuassem com essa farsa nas minhas costas e nas costas do Bruno. Naquela noite, fingi estar cansada. Fui para a cama cedo e disse ao Edson: amanhã eu tenho que acordar cedo para pegar o ônibus. Vou dormir. Ele assentiu, me deu um tapinha no ombro. Descanse, Vilma. Se cuida na estrada. Eu me deitei e fechei os olhos, mas afinei os ouvidos. Perto da meia-noite, quando os roncos do Edson pararam, eu o ouvi sair da cama em silêncio. Uma luz fraca do celular brilhou na escuridão. Ele saiu do quarto com o telefone. Eu fiquei quieta, o coração batendo forte. Depois me levantei devagar e segui nas pontas dos pés. Me escondi atrás da cortina grossa da sala e o vi parado em um canto escuro perto da janela. Ele colocou o telefone no ouvido e falou baixo. Claro, amanhã vem para casa. Assim não precisamos mais ir para o hotel. A Vilma tem que viajar para assinar um contrato e vai voltar tarde. Eu ouvi uma risadinha suave do outro lado. A voz doce da Vanessa. Que bom, papai. Finalmente em paz. O Edson riu. Sim, venha cedo. Estarei te esperando. Eu fiquei ali atrás da cortina, sentindo que meu sangue fervia. Eles não estavam apenas me traindo. Eles também pretendiam transformar minha casa em seu ninho de amor. Voltei em silêncio para o quarto. Abri uma gaveta e peguei o velho gravador do Bruno, aquele que eu comprei para ele na faculdade. Verifiquei a bateria, coloquei uma nova e ativei a gravação contínua. Escondi o gravador atrás da estante no quarto, ao lado da cabeceira. Ajustei o cabo com cuidado e o cobri com um porta-retratos da família. A foto de nós quatro no casamento do Bruno e da Vanessa. Olhando para aquela foto, eu senti um gosto amargo. O sorriso da Vanessa, o abraço do Edson. Tudo era mentira. Antes de voltar para a cama, verifiquei novamente se o gravador estava funcionando. Estava perfeito. Depois me deitei fingindo dormir. O Edson voltou para o quarto, se jogou na cama e roncou como se nada. Eu com os olhos abertos na escuridão, mais acordada do que nunca. Eu estava pronta para o próximo passo do meu plano. Um plano que faria todo o bairro falar. Um plano que exporia a verdade de uma vez por todas. Acordei às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. Apenas a luz fraca dos postes entrava pela janela. A casa estava em silêncio. Apenas se ouvia o ronco contínuo do Edson vindo do quarto. Eu estava na cozinha com uma xícara de café frio na mão, olhando fixamente para a panela com óleo que já tinha preparada no fogão. Era o último passo do meu plano. Uma armadilha simples, mas suficiente para expor a verdade. Amarrei um fio fino no acendedor do fogão. Levei o fio até perto da janela e o juntei a um objeto pesado, uma lata velha de café. Apenas ativando-o, à distância, a chama acenderia o óleo e faria uma fumaça preta e densa, suficiente para que os vizinhos se alarmassem. Abri um pouco a janela ao lado do fogão para que a fumaça pudesse sair.
Testei uma vez. A fumaça subiu rapidamente, formando espirais densas. Apaguei imediatamente. Verifiquei tudo de novo e me certifiquei de não deixar rastros que fizessem o Edison suspeitar. Vesti um casaco, peguei minha bolsa grande e fingi que estava indo viajar. Antes de sair, entrei no quarto e balancei o Edison suavemente. Tenho que ir para a rodoviária agora. Eu disse com a voz tranquila. Vou assinar o contrato. Com certeza volto tarde da noite. Ele abriu os olhos sonolento. Tudo bem. Se cuida, Vilma. Me liga se precisar de algo. Depois enfiou o rosto no travesseiro e continuou dormindo. Eu olhei, o homem que eu amei e em quem confiei, agora deitado, sem perceber a armadilha que o esperava. Me virei e saí, mas em vez de ir para a rodoviária, fui para a casa da dona Luana, minha vizinha e amiga da frente. Ela abriu a porta surpresa. Vilma, o que você está fazendo acordada tão cedo? Aconteceu algo? Luana, eu posso ficar aqui por algumas horas. Eu preciso observar minha casa. Ela franziu a testa, mas não disse mais nada. Me serviu um café quente e me colocou em uma cadeira ao lado da janela. De lá era possível ver a entrada da minha casa perfeitamente. Perto das 10 horas, um táxi parou em frente. A Vanessa desceu com um vestido florido leve e óculos escuros, como se temesse que alguém a reconhecesse. O Edson abriu a porta, olhou para os lados apressadamente e a colocou para dentro rapidamente. Eu apertei a xícara com força. Meu coração batia no peito como um tambor de guerra. Ativei no meu celular o aplicativo conectado ao gravador escondido. O som começou a sair pelos fones de ouvido. Risadas da Vanessa, tilintar de copos, passos pesados. Ouvi a voz grave do Edson. Ah, que paz! Não temos mais que nos esconder em motel. A Vanessa riu. Você sabe escolher o momento. A velha já foi embora. Não é? Eu mordi os lábios, aguentando a raiva ao ouvir como ela me chamava de a velha, com tanto desprezo. Depois a cama começou a ranger. Ruídos que eu não queria continuar ouvindo. Fechei os olhos, respirei fundo. Espere mais um pouco, Vilma. Apenas um pouco mais. Alguns minutos depois, de repente, a Vanessa gritou alto. Que diabos é isso? Estamos grudados. A voz dela era de pânico puro, quase chorando. O Edson resmungou. Calma, espera. Deixa eu ver. Eu sorri pela primeira vez. A cola industrial estava funcionando perfeitamente. E então foi minha vez de agir. Toquei no meu celular e ativei a armadilha de fumaça à distância. O fio puxou com força. O fogão se acendeu. A panela com óleo pegou fogo. A fumaça preta saiu em espirais grossas pela janela da cozinha, se espalhando lá fora como um alarme visual. A dona Luana se assustou, olhou pela janela. Vilma, sua casa está pegando fogo. Eu fingi me assustar, mas por dentro me senti estranhamente tranquila. Os vizinhos começaram a sair, gritando: a casa da Vilma está pegando fogo. Chamem os bombeiros. O senhor Maurício, um homem que morava ali perto, rapidamente pegou seu telefone e ligou para os bombeiros. Eu fiquei ali com a xícara apertada na mão sem tirar os olhos da minha casa. Nos meus fones de ouvido, a voz da Vanessa soava cada vez mais desesperada. Daniel, faça alguma coisa. Não consigo me mover. A voz do Edson rugiu. Não grite. Estou tentando aqui. Mas eu sabia que eles não podiam fazer nada. A cola industrial já os tinha prendido no momento mais humilhante de suas vidas. Imaginei a cena deles se debatendo, assustados, e uma parte de mim se sentiu satisfeita. Não porque eu fosse cruel, mas porque eles me empurraram para isso. Olhei pela janela. A fumaça continuava a sair, cada vez mais espessa. Os vizinhos se aglomeravam, gritando em pânico. O que está acontecendo aqui? Onde está a Vilma? Alguém perguntou. Ela viajou a trabalho. Foi o que eu ouvi, respondeu outra pessoa. A dona Luana me olhou com olhos cheios de suspeita, mas não disse nada. Apenas apertou minha mão suavemente. Apenas 10 minutos depois,
A sirene do caminhão de bombeiros soou no final da rua como um sino anunciando o julgamento final. O veículo vermelho acelerou e parou em frente à minha casa. Eu vi o Bruno pular do banco do motorista com seu uniforme de capitão dos bombeiros, o rosto tenso de preocupação. Meu filho gritou alto, com a voz firme e autoritária: "Preparem as ferramentas rápido. Pode haver gente lá dentro." Eu olhei e senti uma dor aguda atravessar meu peito. Meu filho, sempre tão orgulhoso da família e dos pais. Agora ele estava prestes a enfrentar a verdade mais cruel de sua vida. Eu quis correr, abraçá-lo e dizer: "Me perdoa, Bruno, mas eu não tinha outra saída." Mas fiquei imóvel, deixando que tudo seguisse seu curso. A fumaça da cozinha continuava a subir densa, fazendo Bruno e sua equipe acreditarem que havia um incêndio grave. Meu filho liderou a entrada com uma marreta, quebrando a porta da frente. O som da madeira se partindo ecoou no ar. Seus companheiros o seguiram com mangueiras e extintores prontos. Eu ouvi o alvoroço vindo do quarto. Os gritos desesperados do Edson misturados com os soluços da Vanessa. "Faça alguma coisa, Edson! Eu não aguento mais!" O Edson resmungava: "Cala a boca! Não grite!" Mordi os lábios, apertando o telefone onde o aplicativo continuava transmitindo o áudio do microfone escondido. O Bruno entrou no quarto e eu pude imaginar perfeitamente o que ele encontrou. Seu próprio pai e sua esposa nus, grudados um no outro na cama, com os rostos pálidos de dor e pânico. Eu não estava lá fisicamente, mas pelos fones de ouvido, eu ouvi a voz do Bruno parar. Ele ficou completamente em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então, com a voz trêmula e quebrada: "O que O que é isso?" Um bombeiro atrás dele murmurou surpreso. "Meu Deus do céu!" Outro não conseguiu segurar e soltou uma risada nervosa. Mas imediatamente o Bruno gritou: "Cala a boca!" Eu sabia que aquele grito não era apenas para manter a ordem, era a última tentativa do meu filho de esconder sua dor. Mas a humilhação já estava exposta, não apenas para o Bruno, mas para toda a equipe de bombeiros e, em breve, para todo o bairro. Um bombeiro saiu correndo e avisou: "Capitão, a fumaça já está controlada. Foi só um pequeno incêndio de óleo, nada grave." Mas o Bruno não respondeu. Eu imaginei o rapaz ainda ali, paralisado diante do que tinha visto. Os vizinhos começaram a se aglomerar em frente à porta, apontando e murmurando alto. "O que está acontecendo aqui?" perguntou uma mulher, curiosa. "São Edson e a Nora", gritou outra com a voz cheia de espanto. "Meu Deus, que vergonha!" A dona Luana, parada ao meu lado, pegou o celular e começou a gravar, aproximando a câmera da cena. Ela me olhou com uma mistura de pena e raiva nos olhos. "Vilma, você sabia disso, não é?" Eu não respondi. Apenas assenti suavemente, sem tirar os olhos da janela. O Bruno saiu do quarto. Eu ouvi o barulho de suas botas pesadas no chão de madeira. Pelo fone de ouvido, ouvi o Edson gritar com a voz rouca: "Tira todo mundo daqui! Fecha a porta, Bruno." Mas já era tarde demais. Todo o bairro estava reunido com olhares de desprezo e murmúrios que soavam como um coro de vergonha. Sogro e nora, pegos em flagrante. "Inacreditável!" exclamou um homem balançando a cabeça. "Pobre Vilma! Como ela pode ter passado por isso?" Suspirou outro. Os bombeiros, depois de um momento de hesitação e constrangimento, tiveram que agir profissionalmente. Eles enrolaram lençóis ao redor do Edson e da Vanessa, tentando cobrir os corpos grudados o máximo possível, e os tiraram em macas. Ouviam-se os soluços entrecortados da Vanessa, misturados com seus gemidos de dor. "Por favor, façam alguma coisa. Eu não aguento mais." O Edson apenas murmurava fracamente: "Não deixem que ninguém nos veja." Mas todo o bairro já os tinha visto. Havia olhares de repulsa, risadas de escárnio, balançar de cabeça de decepção. Eles foram levados para a ambulância, enrolados em lençóis finos, no meio do murmúrio crescente da multidão. "Que vergonha! Sogro e nora!"
Pelo amor de Deus, que imundice! Gritava uma senhora idosa, fazendo o sinal da cruz. A multidão ainda estava reunida na entrada quando a ambulância partiu com a sirene ligada, levando os 2 traidores para o hospital. Entre as vozes altas misturavam-se gargalhadas nervosas e comentários chocados. Que espetáculo tremendo! Disse o senhor Maurício. Não dá para acreditar que existam pessoas tão descaradas assim. Uma mulher balançou a cabeça e sussurrou para a amiga ao lado. Pobre Dona Vilma, ela sempre foi tão trabalhadora, tão boa. Eu fiquei no meio das pessoas, fingindo estar surpresa, como se tivesse acabado de chegar correndo da rodoviária ao ouvir a notícia. O Bruno permaneceu imóvel no quintal, com os braços pendurados e o rosto pálido, como de um morto. Seus companheiros de trabalho evitavam olhá-lo diretamente e recolhiam as ferramentas em silêncio constrangedor. Eu sabia que o Bruno não estava apenas chocado por ver seu pai e sua esposa grudados na cama. Ele estava destruído pela dupla traição das 2 pessoas que ele mais amava no mundo. Eu quis correr para abraçá-lo, dizer que sentia muito por tê-lo deixado ver algo assim. Mas me contive e caminhei atrás da dona Luana, que em silêncio me acompanhou até o hospital. Nós nos sentamos no corredor do 3º andar esperando. Eu mantinha a expressão preocupada de uma esposa que acabou de descobrir que sua casa pegou fogo e que algo terrível tinha acontecido. Horas mais tarde, um médico saiu com suor na testa e uma expressão cansada. Ele me olhou e falou em voz baixa. Dona Vilma, nós conseguimos separá-los. Por sorte, não houve danos graves na pele. Eles só precisam de pomadas especiais. Eu assenti, fingindo alívio, enquanto meus dedos disfarçadamente tocavam a bolsa onde eu levava escondidos 2 tubos de mostarda espessa que já tinha preparado antecipadamente. Obrigada, doutor, eu disse com a voz trêmula para esconder meus planos. Eu posso vê-los? Ele assentiu e me conduziu até o balcão da enfermaria, onde me entregaram 2 tubos de pomada para eu levar até o quarto. A enfermeira, uma garota jovem de olhos gentis, me olhou com compaixão sincera. Senhora, essa situação é muito difícil. Eu sinto muito pela senhora. Eu assenti com um sorriso fraco, e no momento em que ela se virou para atender outro paciente, troquei rapidamente os tubos pelos de mostarda que eu tinha na bolsa. Minhas mãos se moveram rápidas e seguras, como se eu tivesse ensaiado aquilo centenas de vezes na minha cabeça. Entrei no quarto do hospital com um tubo de mostarda disfarçado na mão, fingindo preocupação maternal. Edson, Vanessa, vocês estão bem? A Vanessa estava na cama com o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, incapaz de me olhar diretamente nos olhos. O Edson, ainda pálido e tremendo, murmurou com a voz fraca. Vilma, eu vou te explicar tudo. Por favor, me deixa explicar. Mas eu não o deixei continuar. Coloquei os tubos de mostarda sobre a mesa ao lado das camas e saí do quarto sem dizer mais nada. Minutos depois, um grito dilacerante saiu do quarto. A Vanessa cobriu o rosto, chorando desesperadamente. Queima! Minha pele está queimando. O Edson se contorcia na cama, praguejando com a voz rouca de dor. Que diabos é isso? Quem fez isso com a gente? O corredor inteiro ficou em alvoroço. Pacientes e familiares saíram dos quartos para olhar com curiosidade mórbida. Uma senhora idosa murmurou alto para o filho ao lado. São eles, o casal do vídeo de hoje de manhã na internet. O sogro com a nora. Que vergonha! Outro homem acrescentou balançando a cabeça. Bem feito para eles. Karma rápido. O médico correu para o quarto com 2 enfermeiras, pedindo que limpassem imediatamente a pele dos 2 e aplicassem um neutralizante de emergência. Mas a humilhação do Edson e da Vanessa já era pública, impossível de ser contida ou revertida. O vídeo da dona Luana, gravando os 2 sendo levados grudados na maca, já tinha se espalhado por todo o bairro e estava viral nas redes sociais locais.
Eu estava no corredor, ouvindo os murmúrios e comentários, sentindo como se o mundo inteiro estivesse testemunhando a queda daqueles dois traidores. Quando a multidão de curiosos finalmente se dispersou, o Bruno entrou no corredor com uma pasta grossa na mão. Eu tinha ligado para ele assim que a ambulância partiu, pedindo que pegasse o envelope com todas as provas que eu guardava na gaveta secreta e também os 2 papéis de divórcio que eu tinha preparado com antecedência. Ele me entregou a pasta com um olhar completamente vazio, sem dizer uma palavra sequer. Eu abri calmamente, peguei todos os documentos e os coloquei na mesa em frente ao leito do Edson e ao da Vanessa. Olhei para eles diretamente nos olhos pela primeira vez desde que tudo tinha começado. Minha voz saiu fria, mas firme e inabalável. 40 anos de casamento terminam aqui e agora. Assinem esses papéis e depois façam o que quiserem, contanto que sumam da vida do meu filho e da minha para sempre. A Vanessa desabou em lágrimas, olhando desesperadamente para o Bruno que estava parado na porta. Amor, me perdoa. Eu errei. Eu te imploro. Me perdoa. Mas o Bruno apenas observou com um olhar duro, como pedra, virou as costas e saiu sem dizer uma única palavra. O Edson tentou agarrar minha mão com a voz trêmula e desesperada. Vilma, me ouve. Eu não queria que fosse assim. Por favor. Eu me soltei bruscamente de seu toque, interrompendo-o com firmeza. Não diga mais nada, Edson. Este caminho você escolheu. Agora viva com as consequências. Ele gritou desesperado, quase suplicando. Vilma, por favor, não faz isso. Mas a enfermeira entrou rapidamente e avisou com voz autoritária. Façam silêncio. Isso é um hospital. Respeitem os outros pacientes. Eu me virei sem olhar para trás uma última vez. No corredor, vi o Bruno encostado na parede fria com a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo. Me aproximei devagar, coloquei minha mão sobre o ombro dele com todo o carinho que uma mãe pode ter. Mas ele não levantou o rosto. Mãe, ele sussurrou com a voz completamente quebrada. Por que tinha que ser o pai? Porque ela... Eu não respondi de imediato. Apenas o abracei com força, compartilhando sua dor imensa com a minha. Naquele instante doloroso, eu soube com certeza que o Edson e a Vanessa tinham perdido absolutamente tudo. Honra, família, casamento, respeito, dignidade e até o plano sujo deles de roubar minhas confeitarias. Mas eu e o Bruno também tínhamos perdido uma família. Só nos restava um ao outro agora. Eu apenas esperava que com o tempo, com muito tempo, nós encontrássemos a paz novamente. Algumas semanas depois do escândalo que abalou todo o bairro, minha confeitaria principal estava mais cheia do que nunca. A sineta da porta tocava sem parar o dia inteiro. Os clientes entravam e saíam com sorrisos calorosos e elogios sinceros. Vilma, como você é forte, disse a dona Clara, uma cliente fiel segurando uma sacola com pudins recém-assados. Todo o bairro se sente orgulhoso de você, de como você defendeu seu negócio e sua dignidade no meio de tanta sujeira. Eu sorri e agradeci educadamente. Obrigada, eu só faço o que posso. As pessoas me apoiavam abertamente, me chamavam de a mulher forte, de guerreira. Mas só eu sabia intimamente que aquela força toda vinha dos pedaços quebrados do meu coração. Toda vez que eu olhava para os fornos onde trabalhei com suor e lágrimas por 40 longos anos, eu me lembrava do Edson e da Vanessa, aqueles que quiseram me tirar tudo, mas falharam miseravelmente. Eu continuava ali, firme, com minha confeitaria crescendo, com o Bruno ao meu lado e com uma vida completamente nova se formando. O Bruno se mudou para morar comigo logo depois daquele dia terrível. Ele não falava muito sobre o que tinha acontecido, mas eu notava a mudança profunda nele. Ele já não era mais o Bruno alegre, sempre rindo e fazendo piadas como antes. Seus olhos agora pareciam mais profundos, mais escuros, como se carregassem uma ferida invisível que não queria fechar. Mãe, eu quero ficar aqui um tempo, ele me disse na primeira noite, entrando pela porta com apenas uma mala pequena.
Eu vou te ajudar a gerenciar a confeitaria, falar com os clientes, fazer entregas, o que você precisar. Eu o abracei apertado, sentindo o calor reconfortante daquele filho que eu havia criado com tanto amor. Apenas assenti sem perguntar nada mais. Eu sabia que o Bruno precisava de tempo para processar tudo, e eu também precisava. Toda manhã nós abríamos a confeitaria juntos. Eu preparava os fornos, ajeitava as bandejas de pães doces e bolos, e o Bruno revisava as notas fiscais e ligava para hotéis e restaurantes confirmando pedidos. Mãe, o Hotel Copacabana quer aumentar o pedido de pães de queijo para a próxima semana. Ele me avisou da caixa registradora com a voz tranquila, mas sem aquele brilho característico de antes. Eu respondi: tudo bem, confirmo o pedido. Eu preparo mais massa hoje mesmo. Aqueles momentos simples e cotidianos me davam uma paz que eu não sentia há anos. Não havia mais os olhares falsos do Edson, nem a voz melosa e calculista da Vanessa. Só estávamos o Bruno e eu, cuidando do que ainda tínhamos com carinho. Os jantares agora eram apenas de nós dois. Nos sentávamos frente a frente na cozinha pequena, comendo pratos simples. Às vezes arroz com feijão e frango grelhado. Às vezes apenas pão quentinho com manteiga e café. Mãe faz aquele pudim especial para o fim de semana? Ele me perguntou uma noite com um leve sorriso no rosto. O primeiro sorriso genuíno que eu via desde o escândalo. Está bem, eu respondi sentindo um alívio enorme no peito. Mas você me ajuda a mexer o caramelo sem deixar queimar. Ele assentiu animado. E naquele momento simples, eu senti que pouco a pouco, muito devagar, nós estávamos nos recuperando das feridas profundas. Eu comecei a me dar tempo para mim mesma, algo que eu quase nunca tinha feito em 40 anos de casamento sufocante. Entrei em um clube de culinária no centro cultural da cidade, onde mulheres da minha idade se reuniam para compartilhar receitas tradicionais e contar suas histórias de vida. Vilma, você faz o melhor pudim de leite condensado que eu já provei, me disse uma senhora simpática, rindo quando eu levei uma bandeja inteira para a reunião. Qual é o segredo? Eu respondi sorrindo com orgulho. É um truque antigo que eu aprendi lá em Minas Gerais quando era menina. Também comecei a ir à missa nos fins de semana. Sentava-me em silêncio no banco de madeira, com a luz colorida dos vitrais caindo suavemente sobre meu rosto, e rezava, não pelo Edson, nem pela Vanessa, mas pelo Bruno, por mim e pela força para seguir em frente com dignidade. Às vezes, eu saía para caminhar pela praça com a dona Luana, minha vizinha e amiga, ouvindo-a falar animadamente das fofocas do bairro. Sabe, Vilma? Ela me disse com um brilho curioso nos olhos. Todo mundo ainda fala sobre o Edson e a Vanessa, mas todos dizem que foi você quem venceu no final. Você é a heroína da história. Eu apenas sorri sem responder diretamente. Venci, talvez, mas o preço que paguei foi perder toda a minha família. Valeu a pena, ainda estou descobrindo. O Bruno também estava mudando gradualmente. Ele ficou menos calado e começou a me contar mais sobre seu trabalho difícil como bombeiro. Ontem nós apagamos um incêndio enorme no Mercado Central. Ele me contou uma noite durante o jantar. Foi muito perigoso, mãe. As chamas já tinham tomado metade do prédio, mas graças a Deus ninguém se machucou. Eu o ouvia com o coração cheio de orgulho maternal. Se cuida muito, meu filho, eu pedi com a voz trêmula de preocupação. Você é tudo que eu tenho agora. O Bruno me olhou com ternura e segurou minha mão. Não se preocupe, mãe. Eu nunca vou te deixar sozinha. Nunca. Essas palavras foram como um remédio poderoso para minha alma ferida. Elas me devolveram a fé de que, embora eu tivesse perdido tanto, eu ainda tinha meu filho maravilhoso, que sempre estaria comigo. Uma tarde tranquila, enquanto a confeitaria estava lotada de clientes barulhentos e felizes, eu fiquei sentada na caixa registradora, observando o movimento constante da rua através da vitrine.
A sineta da porta tocava repetidamente. O cheiro irresistível de pães doces, recém-assados, enchia o ar. Eu observei as bandejas com pudins perfeitamente dourados e bolos decorados com carinho, e pensei em todo o longo caminho percorrido. Eu construí esta confeitaria com minhas próprias mãos, desde que era uma garota sonhadora vinda de Minas Gerais, até me tornar uma mulher que soube resistir às piores tempestades. O Edson e a Vanessa quiseram me tirar tudo, mas não conseguiram. Eu mantive minha confeitaria, mantive o Bruno ao meu lado, e o mais importante de tudo, mantive minha dignidade intacta. Uma cliente nova entrou, uma senhora de cabelos brancos que eu nunca tinha visto antes. Ela olhou ao redor com admiração e disse: Dona Vilma, eu ouvi falar tanto sobre sua confeitaria e sobre sua força que precisei vir conhecer pessoalmente. A senhora é uma inspiração para todas as mulheres. Eu senti as lágrimas quererem brotar, mas assegurei: Obrigada, querida. Eu apenas fiz o que qualquer mulher faria para proteger o que construiu com sacrifício. A senhora comprou uma caixa inteira de brigadeiros e saiu sorrindo. E eu fiquei ali, pensando em como a vida pode nos surpreender de formas inimagináveis. O que eu não esperava era que alguns dias depois eu receberia uma ligação que mudaria tudo novamente. Era do advogado que eu havia contratado para cuidar do divórcio. Dona Vilma, tenho novidades importantes. Ele disse com a voz profissional. O senhor Edson e a senhora Vanessa assinaram todos os papéis. O divórcio será finalizado em algumas semanas. E tem mais uma coisa importante. Eu segurei o telefone com força. O quê? As investigações revelaram que eles realmente estavam preparando documentos falsos para transferir suas propriedades. Mas como a senhora agiu rapidamente e nunca assinou nada, todos os contratos deles são inválidos. Suas 5 confeitarias estão completamente seguras. Eles não conseguiram tirar nada da senhora. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Desliguei o telefone e me sentei, finalmente, permitindo que algumas lágrimas de alívio escorressem. 40 anos de trabalho estavam seguros. Meu legado para o Bruno estava protegido. Naquela noite, quando Bruno chegou do trabalho ainda de uniforme dos bombeiros, eu preparei um jantar especial. Fiz o frango com quiabo que ele adorava desde criança, arroz soltinho e, de sobremesa, aquele pudim tradicional da família. Mãe, o que estamos comemorando? Ele perguntou surpreso ao ver a mesa tão bem arrumada. Eu sorri. Estamos comemorando que sobrevivemos, meu filho, que somos mais fortes do que pensávamos e que temos um ao outro. O Bruno me abraçou forte e nós dois choramos juntos. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio, de recomeço, de esperança. Durante o jantar, o Bruno me contou algo que me surpreendeu. Mãe, eu estive pensando muito. Eu quero me matricular em um curso de administração de empresas. Quero aprender mais para te ajudar a expandir as confeitarias. Podemos transformar isso em algo ainda maior. Eu olhei para ele com o coração transbordando de orgulho. Meu filho, isso seria maravilhoso. Nós podemos fazer isso juntos. E foi naquele momento que eu percebi que o Edson e a Vanessa não tinham apenas perdido tudo. Eles também me deram algo inesperado, uma relação ainda mais forte com meu filho e a oportunidade de reconstruir minha vida do zero, mas desta vez com sabedoria e liberdade. Nas semanas seguintes, a história do que aconteceu continuou se espalhando. As pessoas paravam na rua para me cumprimentar, para me parabenizar pela coragem. Alguns até pediam conselhos sobre como lidar com traições em seus próprios casamentos. Uma jovem mulher de uns 30 anos entrou na confeitaria um dia e pediu para falar comigo em particular. Dona Vilma, ela disse com a voz trêmula, eu estou passando por algo parecido com o que a senhora passou.
Meu marido está me traindo com minha própria irmã. Eu não sei o que fazer. Como a senhora teve tanta força, eu segurei a mão dela com carinho maternal. Querida, eu não vou mentir dizendo que foi fácil. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Mas eu aprendi que quando alguém te trai, especialmente com alguém tão próximo, você precisa fazer uma escolha. Você pode se destruir com a dor, ou pode usar essa dor como combustível para se tornar mais forte. Eu escolhi a segunda opção. Ela chorou e me agradeceu. E eu percebi que minha história, por mais dolorosa que fosse, estava ajudando outras mulheres a encontrarem sua própria força. O Bruno também começou a se abrir mais sobre seus sentimentos. Uma noite, enquanto tomávamos chá na sala, ele me disse: Mãe, eu confesso que no início eu fiquei com raiva de você, por ter planejado tudo daquele jeito, por ter me feito descobrir a verdade de forma tão pública e humilhante. Eu engoli em seco, temendo o que viria a seguir. Mas agora eu entendo. Ele continuou. Se você tivesse apenas me contado, eu provavelmente não acreditaria. Eu acharia que você estava com ciúmes dela, ou que estava inventando coisas. Eu precisava ver com meus próprios olhos para aceitar a verdade, e por mais doloroso que tenha sido, foi necessário. Ele fez uma pausa e me olhou nos olhos. Obrigado, mãe, por ser forte quando eu não podia ser, por proteger o que é nosso, por me mostrar o que significa ter dignidade. Eu abracei meu filho e chorei. Eram lágrimas de dor, mas também de gratidão por ter um filho tão compreensivo e maduro. Alguns meses depois, eu estava na confeitaria quando recebi uma mensagem inesperada no celular. Era de um número desconhecido. Abri com curiosidade e vi que era da Vanessa. Dona Vilma, eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que fiz algo imperdoável, mas eu queria que a senhora soubesse que eu me arrependo todos os dias. Eu perdi tudo, meu marido, minha família, minha reputação, e eu mereço tudo isso. A senhora foi mais forte e mais inteligente do que eu poderia imaginar. Eu espero que algum dia a senhora e o Bruno possam encontrar paz. Eu li a mensagem várias vezes. Parte de mim queria responder com raiva, com palavras duras. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a curar, apenas sentiu pena dela. Eu não respondi. Apenas apaguei a mensagem e continuei meu dia. Algumas feridas não precisam ser cutucadas. Algumas pessoas não merecem nem mesmo nossa raiva. Quanto ao Edson, eu soube por comentários de vizinhos que ele estava morando sozinho em um apartamento pequeno do outro lado da cidade, que raramente saía de casa por vergonha, que tinha perdido vários contratos de trabalho porque ninguém queria se associar com ele depois do escândalo. E eu não senti pena, não senti nada. Ele era apenas um estranho para mim agora, alguém que fez parte de um capítulo da minha vida que estava definitivamente fechado. O Bruno também seguiu em frente de uma forma que me encheu de esperança. Ele começou a sair mais, a sorrir de verdade novamente. Até começou a falar com algumas mulheres, embora ainda não estivesse pronto para um relacionamento sério. Mãe, ele me disse um dia com um sorriso tímido, eu conheci uma moça no curso de administração. Ela é legal. Nada sério ainda, mas é bom saber que ainda posso confiar em alguém novamente. Eu sorri e abracei meu filho. Isso é maravilhoso, Bruno. Apenas vá devagar e escolha com cuidado dessa vez. Nem todas as pessoas são como aqueles dois. E enquanto eu via meu filho reconstruindo sua vida, eu também estava reconstruindo a minha. Não apenas emocionalmente, mas também profissionalmente. Com o Bruno me ajudando e com sua nova formação em administração, nós expandimos a rede de confeitarias. Abrimos mais 2 filiais em bairros diferentes. Contratamos mais funcionários. Aumentamos a produção. As pessoas vinham de longe só para comprar nossos doces, não apenas pela qualidade, mas também porque queriam apoiar a mulher forte que venceu os traidores, como eu era conhecida agora. Um ano depois do escândalo, eu estava na minha confeitaria principal quando uma equipe de um jornal local apareceu querendo fazer uma reportagem sobre mim. Dona Vilma,
A repórter disse com entusiasmo. A senhora se tornou um símbolo de força feminina e resiliência em nossa cidade. Pode contar sua história para nossas leitoras. Eu hesitei no início, mas depois concordei. Não por ego, mas porque eu percebi que minha história poderia realmente inspirar outras mulheres que estavam passando por situações similares de traição. E, durante a entrevista, eu contei tudo. A descoberta do gel no carro, a contratação do detetive, as provas que fui coletando, o plano para expor a verdade. A repórter escrevia furiosamente, completamente fascinada. E o que a senhora diria para outras mulheres que estão sendo traídas e enganadas? Ela me perguntou no final. Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Eu diria que você não precisa aceitar a traição em silêncio. Você não precisa fingir que está tudo bem só para manter as aparências. Se alguém te trai, especialmente com alguém próximo, essa pessoa não te merece. Reúna suas forças, proteja o que é seu e siga em frente com dignidade. A vingança não precisa ser violenta ou destrutiva. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e ser feliz. A reportagem foi publicada na semana seguinte e causou um grande impacto. Eu recebi dezenas de cartas e mensagens de mulheres me agradecendo, me contando suas próprias histórias, pedindo conselho, e eu respondia a todas com carinho, porque eu entendia a dor delas. Eu tinha vivido aquela dor. O Bruno leu a reportagem e me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, eu estou tão orgulhoso de você. Você transformou a pior coisa que poderia acontecer em algo inspirador para outras pessoas. Eu abracei meu filho. E eu estou orgulhosa de nós dois, meu amor. Nós sobrevivemos juntos. Hoje, 2 anos depois daquele dia terrível, quando tudo explodiu, eu posso dizer honestamente que estou em paz. Não é uma paz perfeita, porque algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas é uma paz conquistada, merecida, construída sobre os escombros de uma vida que desmoronou. Minha rede de confeitarias agora tem 7 lojas. O Bruno é meu sócio oficial e gerente geral. Ele conheceu uma moça maravilhosa chamada Júlia, que trabalha como professora, e eles estão namorando sério. Ela vem jantar em casa toda semana, e eu adoro porque vejo nos olhos dela algo que nunca vi nos olhos da Vanessa, sinceridade genuína. Quanto a mim, eu descobri que não preciso de um homem para ser feliz. Eu tenho meu trabalho, meu filho, minhas amigas, minha fé, e isso é mais do que suficiente. Às vezes, quando estou sozinha na cozinha da confeitaria de madrugada, preparando as primeiras fornadas do dia, eu penso em tudo o que aconteceu, e eu não sinto mais raiva, não sinto mais dor aguda, apenas uma leve tristeza pelo tempo perdido, mas também gratidão pela força que descobri ter. O Edson e a Vanessa me ensinaram uma lição valiosa, embora não tenha sido a intenção deles, que a maior força de uma mulher não está em aguentar tudo em silêncio, mas em saber quando lutar, quando agir e quando seguir em frente. Eles tentaram me destruir, me roubar, me humilhar, mas no final, eles apenas me tornaram mais forte. E enquanto eles vivem com a vergonha e as consequências de suas escolhas, eu vivo com a cabeça erguida, orgulhosa de quem me tornei. Porque no final das contas, a melhor vingança não foi a cola, não foi a fumaça, não foi a exposição pública. A melhor vingança foi continuar vivendo, continuar crescendo, continuar amando e mostrar para eles e para o mundo inteiro que eu não apenas sobrevivi, eu venci. E agora, enquanto o sol nasce sobre minha cidade, iluminando a fachada da minha confeitaria principal com a placa brilhante que diz Confeitaria Vilma, porque eu sei que construí algo que ninguém pode me tirar. Não com mentiras, não com traição, não com documentos falsos. Eu construí um legado de força, dignidade e amor. E esse legado viverá muito além de mim, nas mãos do meu filho Bruno, e talvez um dia, nos mãos dos meus netos.
O Edson e a Vanessa são apenas uma nota de rodapé na minha história agora. Um capítulo doloroso que eu tive que passar para chegar onde estou hoje. E hoje, eu estou exatamente onde sempre mereci estar. No topo, cercada de amor, trabalhando duro, vivendo com propósito e sendo completamente, verdadeiramente livre. Esta é a minha história. A história de como uma mulher de 62 anos, traída pelo marido e pela nora, não apenas sobreviveu, mas triunfou. E se você está lendo isso e passando por algo similar, saiba, você também pode vencer. Você também tem força dentro de você que nem imagina. Apenas precisa encontrá-la, agarrá-la com força e nunca, nunca deixá-la ir, porque no final nós não somos definidas pelas traições que sofremos, mas pela forma como nos levantamos depois delas. E eu me levantei, estou de pé, e não vou cair nunca mais.